Vamos falar agora sobre o planejamento educacional. O artigo apresenta apontamentos que, para os autores, justificam o planejamento como um instrumento poderoso de orientação intencional, tanto para a reprodução quanto para a transformação da realidade e construção social. É o caso, por exemplo, do plano de estudos chamado Ratio Studiorum, utilizado pelos jesuítas brasileiros por mais de 200 anos, que orientava o currículo e a administração da educação, tendo por finalidade catequizar os índios e brancos. Esse plano perdeu força com novas orientações ideológicas e políticas vindas de Portugal, frutos dos movimentos iluministas e liberais. Com a chegada da família real em 1808, a educação recebeu um impulso no que diz respeito ao ensino superior necessário para a formação de quadros. Por outro lado, a educação popular ficou relegada a um segundo plano. Assim, esse período foi marcado pela baixa quantidade de escolas e de professores de ensino primário, aulas avulsas para o ensino médio e para o ensino superior, além da falta de acesso à educação das classes menos favorecidas. A carência da educação popular continuou mesmo após a proclamação da República em 1889. Com a Revolução Industrial e a introdução do capitalismo na sociedade no século XIX, as diferenças entre as classes sociais se ampliaram, de forma que os menos favorecidos tinham acesso limitado à escola. Somente na década de 1920, a educação popular se apresentou como de interesse coletivo. Na década de 1930, surgiram os principais movimentos de transformação da educação brasileira, inserindo-se neles as discussões da implantação do Plano Nacional de Educação, a criação do Ministério da Educação e as discussões de lei de diretrizes educacionais. Assim, em 1934, a Constituição Federal reconheceu a educação como um direito de todos. Também as ideias do Plano Nacional de Educação avançaram, porém com o governo de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, sua implantação foi adiada, ocorrendo apenas em 1962, após a promulgação da LDB de 1961. Dessa forma, o Plano Nacional de Educação estabeleceu metas quantitativas e qualitativas que deveriam ser alcançadas num período de 8 anos. Porém, com a tomada do poder pelos militares, o plano sofreu alterações. Um deles, o que diz respeito ao planejamento. Passa então a vigorar a concepção tecnicista de planejamento, que segundo Vasconcelos indicava a existência de interesses ideológicos do Estado, que fazia de tudo para alienar e controlar a educação dos educandos. Neste período, para professores e técnicos, planejar e preencher formulários eram entendidos como a mesma tarefa. Surgiu a ideia de distinção entre quem planeja, executa e avalia. Ainda que planejar é elaborar planos, mas não executá-los. O planejamento é uma ação burocrática e, por fim, que o planejamento é um instrumento de alienação das classes dominantes. Com a saída dos militares do poder em 1985, o ensino e o planejamento passaram a ser reestruturados. Uma dessas mudanças foi determinada pelo artigo 214 da Constituição Federal de 1988, que determinou a plurianuidade do Plano Nacional de Educação. Outras mudanças ocorreram no decorrer da década de 1990, principalmente a partir da promulgação da LDB de 1996. A LDB de 1996 estabeleceu que o sistema educacional seja organizado com o Plano Nacional de Educação, tendo aí uma abrangência maior, ficando sob a responsabilidade da União. Já os planos educacionais de responsabilidade dos estados, tendo como base o Plano Nacional de Educação. A proposta pedagógica da escola e o plano de trabalho docente, que devem ser elaborados e desenvolvidos pelos professores. O Plano Nacional de Educação de abrangência maior fica então de incumbência da União, contando com a colaboração dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As determinações da Constituição Federal e as diretrizes educacionais serviram de base para a elaboração do Plano Nacional de Educação,
sancionado por meio da Lei 10.172 de 2001. O plano apresentava diagnóstico, diretrizes e metas a serem alcançadas nos próximos 10 anos. Também previu a necessidade de estados e municípios elaborarem seus respectivos planos decenais. Considerando a abrangência e o impacto do Plano Nacional de Educação, podemos classificá-lo como um documento macro-social. Contudo, não podemos esquecer que as macro-perspectivas da sociedade se fundamentam através das denominadas ações privadas. O professor precisa de consciência política quando do desenvolvimento de suas ações em âmbito micro. Caso contrário, poderá contribuir para a construção de consequências negativas em âmbito macro. Sendo o educando o centro do processo educativo e o professor o principal responsável pela mediação do ensino, faz-se necessário que este reflita e tenha consciência crítica sobre o processo educacional e também sobre a repercussão de suas ações no contexto social em que se inscreve na sociedade. Portanto, a responsabilidade da escola e dos professores é elevada, pois cabe-lhes escolher qual concepção de mundo e sociedade será compartilhada com os alunos e quais conteúdos e métodos serão adotados para que compreendam a realidade social. Podemos apreender desta exposição que qualquer que seja o nível do planejamento, este deve sempre estar articulado e integrado a níveis de planejamento macro ou micro, sempre de acordo com os princípios e finalidades gerais da educação ou a outra finalidade a que este planejamento esteja servindo. Coerência ao planejar é uma das chaves para a obtenção de bons resultados. Dessa maneira, o planejamento servirá tanto como instrumento de orientação de ações, como de previsão de recursos que atendam às necessidades de quem planeja. Coerência ao planejar é uma das chaves para a obtenção de bons resultados. Dessa maneira, o planejamento servirá tanto como um instrumento de orientação de ações, como de previsão de recursos que atendam às necessidades de quem planeja.